Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa Alma Querida feminina, que trouxe um assunto delicado, dizendo a respeito da situação que acontece com ela, que durante o sono, dormindo, ela acredita que o marido dela vá fazer sexo com ela e esse marido é falecido. Então, esse assunto, ele é bastante polêmico, né, que fala a respeito do sexo entre encarnados e desencarnados, se existe, não existe. E nós até falamos, né, que Kardec fala um pouco tal, fala no Livro dos Médiuns, né, na questão 74, e também fala bastante na Revista Espírita, né, 1862. E nessa revista ele fala que não tem sentido ter sexo entre os espíritos porque o sexo é orgânico, né, e não há a reprodução. Então é inútil existir essa situação. Então, mas as obras complementares, né, da André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, né, são obras que trazem muitos conteúdos a respeito e dão conta de que existe sim, né, doutor, esta situação de envolvimento por interesse, né, daquele apego sexual daqueles que já partiram, né, os desencarnados, e que ficam sugando e acoplando, né, os casais, né, no chakra genésico, os casais que estão mantendo uma relação aqui física, para ficar capturando, né, as energias emanadas daquele ato. Então isso acontece realmente, de fato, isso bastante ilustrado nas obras complementares, né, bastante. Então não há como negar isso, que existe essa situação. Olha, isso é tão interessante isso, né? Que cai sempre naquilo que nós falamos, nas dimensões nas quais a gente vive. Se você está encarnado e vai manter uma relação sexual, você tem o físico, né, que é a matéria, carne. Tem o etérico, que é das energias. Tem o astral, né, que é no plano astral, onde tem as emoções, é do emocional. E no emocional tem emocional inferior e emocional superior. E depois você tem o plano mental, que é o corpo mental, do pensamento. Uhum. E é claro que o pensamento fica afetado também pelo astral, pela emoção, pelo que você imagina. E hoje, são muitos os livros, principalmente disso que você citou, nas obras complementares, os espíritos, né, que vêm e trazem. O que acontece com o seu pensamento? Sim. O que o pensamento escraviza se você não tem controle dele? E, nossa, e os mentores escrevem muito sobre essa questão do pensamento. E como é que nós temos que começar a controlar o pensar. Claro. Tá? E eu digo, né, quando você casa e fala, promete amar, honrar e até que a hora se separa, você promete. E por que tem que prometer? Porque não é só físico. É físico, etérico, astral, mental, causal. Aí depois tem o plano espiritual superior. Você é capaz de viver no plano espiritual superior e não ter esses desejos mais inferiores? Quando estão do lado de lá, os espíritos que passam aqui e passam para o plano espiritual, a maioria deles estão como que escravizados ainda a esses condicionamentos do plano material, da carne. E o Paulo de Tarso diz assim, né? A intenção da carne é a morte e do espírito a vida eterna. Então, para você viver no plano espiritual, viver na eternidade, você tem que estar sintonizado com o plano espiritual. E dizer, não, isso é do plano material, não. Eu quero outra coisa. Uhum, exatamente. E é onde vem o que se chama de meditação, concentração, claro, e todos esses trabalhos que você faz de viver mais espiritualmente. Com a certeza. Prece. Com certeza. Muitas vezes eu vejo o senhor falar, inclusive, até de qualidade de relações sexuais, né? Quando existe uma egrégora, quando há um relacionamento saudável e os espíritos estão dando cobertura para aquela relação em si. O que não acontece nesses casos, né? Exato. Quando há o desequilíbrio, há esta interferência espiritual aí. Exato. Se não há espiritualidade, não há uma relação a dois. Tem um grupo ali. Exatamente. Tem um grupo
que está se valendo daquelas vibrações e está incentivando vibrações. Exatamente. E é tão interessante, tão importante esse assunto, que até mesmo o Sexo Destino, né, uma das obras complementares de André Luiz, que nós estamos falando, simplesmente lá se coloca que há um hospital no plano espiritual para atender questões de desencarnados nesta área sexual. Ou seja, para receber os desencarnados e trabalhar a questão sexual. Ou seja, se não houvesse essa questão de interferência, também não haveria esse hospital. Né? Claro. Ou seja, há todo um amparato para se trabalhar isso. Então, na verdade, existem muitas obras, né, e que nos traz essa revelação. E o que ela está dizendo aí acontece, minha querida. Por isso, como o doutor Adão falou no primeiro bloco, vamos prestar atenção, né? Porque provavelmente, ou não necessariamente, seja o seu marido falecido, tá? Sim, mas não tem necessariamente que ser ele, né? Como eu disse. Sim. Qualquer um que chega lá e que assuma a imagem dele, isso é fácil no plano espiritual. É só olhar para você que a imagem está lá, então copia e você já acha que é o seu marido. Sim. E é por isso que nós estamos falando, e estávamos encerrando o primeiro bloco, estávamos falando de maneira bastante superficial a respeito da insônia, né? Que ela também falou, se sobrar um pouquinho de tempo, fala sobre a insônia que ela sente. Então, minha querida, vamos melhorar a qualidade do dia a dia que você está passando, através do pensamento que o doutor Adão falou. Claro. Né? Pensa. O pensamento, como diz o Emmanuel, né, tem até um livro que ele deu esse nome, Pensamento e Vida. No livro, ele tira o E e põe E. Tá? Ao invés de conjunção aditiva, vira verbo. Pensamento é vida. Tá? Então você vive, e nós vivemos como que dentro de uma aura dos nossos pensamentos. Em tudo que você vai fazer, o pensamento está ali. Então precisa tomar cuidado. Tá? Se você era capaz de pensar no seu marido, é interessante que tem certas mulheres que só pensam no marido em termos de sexo. O marido só pensa na mulher em termos de sexo. E tem tantas outras coisas para pensar, né? Nossa, o amor, quando nós falamos das dimensões do amor e vai passando, e como é que é importante você se encontrar com alguém e fazer esse treinamento de amar. Doutora Adão, se me permite uma situação que a sexualidade é uma potência incrível, a mais forte até, posso dizer, e ela está trazendo essa informação para a gente e as pessoas poderiam, no caso dela, uma vez que ela já não tem ninguém, ela sublimar essa potência, essa energia sexual para outra situação. Aí eu gostaria de comentar aqui uma situação que o Divaldo contou, que o Chico contou para ele. Né? Uma vez eu contei para o senhor, o senhor achou muito interessante, então, se der tempo, a gente pode contar. É a seguinte, o Chico falou para o Emmanuel, o que eu posso fazer para a questão da minha libido? O que acontece? O que eu posso fazer? E Emmanuel contou assim, olha, existe um rei muito rico e poderoso que tinha um povo e o povo estava passando fome porque houve uma seca e acabou os trigos, né? Quer dizer, não tinha mais alimentos devido à seca. E o povo estava tudo embaixo, gritando, estou com fome, com fome. E o rei não querendo dar o trigo que ele tinha guardado e todos passando fome. E veio o pessoal e falou assim, olha, cuidado, esse povo vai subir aqui e vai quebrar tudo aqui em cima, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer, né? E ele disse, bom, então eu vou lá falar com esse povo. Ele foi na janela, né, e falou, povo, olha, eu também sofro com tudo, só porque eu sou o rei, eu tenho meus problemas, não é fácil resolver as coisas da população, então tenham dó de mim, e começou a colocar mazelas, né? E o povo se acalmou, e ele disse, eu vou dar trigo para vocês, para matar a fome de vocês. E todos se acalmaram. Aí veio a chuva e beleza, veio novamente a questão do trigo e tal, e ninguém mais passou fome e tudo. E deu tudo certo. E Chico falou para Emmanuel, eu não entendi nada. E Emmanuel disse, você é um rei. Fala com as suas células, fala para as suas células subirem até o seu chakra, né, no seu coração, no seu cérebro, quer dizer, ele coloca toda aquela questão para cima, para a sua potencialidade para cima. Converse com as suas
moléculas, porque elas estão sofrendo, elas têm uma emoção muito forte, elas têm potência. E Chico chegou e falou para as células sobem, sobem por favor, o trem dói, ele fala do jeito dele, o trem dói, então sobe, por favor, sobe para cima. O que ele aconteceu? As células subiram, né? Quer dizer, houve essa situação, esse processo interessantíssimo e houve a potencialidade na psicografia. Quer dizer, a partir do momento que ele colocou toda aquela energia das células, foi para a psicografia dele. Aí Divaldo, contando isso, disse, e eu também fiz o mesmo e coloquei na minha laringe, né? No chakra laringe, e eu não tenho problema nenhum de garganta, nunca fiquei afônico. Então, olha que historinha mais linda, né? E que pode nos dirigir a uma maneira melhor de lidar com a potência da sexualidade, né, doutora Adão? Claro. E as células, como é que as células... Sim. Elas obedecem aquilo que nós falamos com elas, né? E nós vamos obedecer a célula, hoje representada pela Regina, e vamos nos despedir. Fazendo o 0800 rapidinho, dá tempo? Vamos lá? Já. 0800 12 18 38. Ainda bem que você já sabe de cor, né? 0800 12 18 38. É isso aí. Clube Amigos da Boa Nova. Façam parte para que vários programas maravilhosos da TV e da rádio continuem indo para todos os ambientes desse mundo, né, doutora Adão? Vamos despedir? Claro, claro. Despedida? Que Deus abençoe a todos, paz e luz em todos os corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Meus queridos, gratidão pela companhia e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.